Fala, meu povo. Então, continuando aqui os métodos relacionados a arrays. Hoje a gente vai ver mais métodos, tá? Continuando a última aula. Então, na última aula, o último método que a gente viu foi o index_of. Hoje eu vou mostrar aqui um método parecido, que é o last index_of, tá? O last index_of, ele é bem parecido aqui com o index_of. Vou até copiar aqui os mesmos dados. Vou mudar aqui para last index_of. Tá? Ele vai pegar o array final e dar um last index_of nele. Vamos supor, aqui lembrando que o nosso array final ele tem o S e o T. Vamos supor aqui que eu pesquise o S dele aqui. Então aqui, ó, vamos dar aqui um console.log, né, nesse last index_of x, que é a nossa variável aqui. Recortar ela aqui, jogar ela para o fim aqui, salvar. Repara aqui, ó, que o last index_of ele me deu o 5. Por quê? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e a posição 5 aqui, ó, que é o S, né? Então por isso que ele me deu 5. Ele vai pegar o último valor encontrado. No caso, o último S está na posição 5. Se aqui no meu array final eu tivesse aqui na última posição outro S, ele atualizasse aqui, ele me daria 7, porque ele vai pegar a última posição, que vai ser o último S aqui na posição 7, tá? Aqui na posição 7, o meu último S. Então, o last index_of faz a mesma coisa do index_of, ele percorre o array procurando ocorrências, só que ele vai pegar o último valor dentro desse array. O próximo método que a gente tem aqui é o método join, tá? O método join, ele transforma o nosso array em uma string. Então, por exemplo, aqui eu posso ter variável join x, vai receber o nosso array final, ponto .join. Vamos dar um console.log nesse join x, para a gente ver o que acontece. Voltar aqui e atualizar. Então, repare que eu tenho meu array final, e quando eu dou um join, ele transforma tudo numa string. Repare aqui num texto, né? Então, um join transforma tudo numa string. Ele ainda permite um parâmetro aqui, que é o separador. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, um tracinho para separar esses elementos. Atualizando, repare que ele me deu uma string separada por tracinho. Outro método que a gente tem aqui para trabalhar com arrays é o método map. Tá? O map ele vai percorrer aí também todos os dados do array, modificando esse array, né, da forma que a gente quiser. Então, a gente inicia ele aqui como let map x, vou criar essa variável, vai receber o nosso array final, ponto .map. Dentro aqui do map também vai ter uma função de callback, então function verify elements, mesma coisa, elemento, índice e objeto, e aqui eu vou dar um return elemento vezes 2, tá? Só para vocês verem. No fim eu vou dar um console.log map x aqui. Vamos ver aqui, atualizando. Então, repare que aqui eu tenho meu array final e aqui embaixo eu tenho meu array modificado. Então, repare que aqui eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10, que nada mais é do que o meu array final vezes 2. Repare que quando o tipo é string, ele dá erro porque não tem como multiplicar uma string. Como que a gente poderia fazer para corrigir isso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar aqui uma variável let map final, tá? E ela vai ser um array. Então, tá aqui eu estou definindo ela como um array. E aqui eu vou fazer o seguinte, se type of, que a gente já viu anteriormente, né, do elemento for igual a um tipo numérico, number, né, ele vai entrar aqui. Agora, eu já vou iniciar aqui com um outro método também para trabalhar com array, que é o método push. O método push ele funciona para que a gente adicione valores no fim do array. Então, eu poderia colocar aqui o map final, que é o meu array, ponto push, tá? E aqui eu vou adicionar esses dados, tá? Então, o push, ele pega o dado que você colocar como parâmetro e adiciona no final do meu array. Então, se for do tipo numérico, eu vou multiplicar por 2, se não, o meu map final vai dar um push simplesmente no elemento. Então, o que eu fiz? Verifiquei se é um tipo numérico. Se for, eu vou multiplicar por 2 e adicionar no final desse array novo que eu criei map final. Se não, eu vou adicionar simplesmente o elemento. No fim aqui, eu vou dar um console.log no map final. Atualizando.
repare que agora corrigiu. Ó. Os números foram multiplicados por 2 e as strings foram simplesmente adicionadas. Tá? Então nós vimos aí dois métodos, que é o map e o push. Push para adicionar no fim do meu array os dados que eu quero. Assim como eu tenho o push que adiciona um elemento no fim do meu array, eu também tenho um outro elemento aqui, vou pegar aqui o map final, por exemplo, que é o pop. O pop ele serve para retirar, tá, o último elemento do meu array. Então aqui eu vou dar um map final.pop, vocês vão ver aqui, ó. Meu último elemento é o S, atualizando aqui, repare que ele removeu o último elemento. Se eu multiplicasse aqui novamente, ele removeu agora o T. Então eu tenho o push que empurra, por assim dizer, né, traduzindo literalmente, meu parâmetro para o fim do meu array, e eu tenho o pop que remove os dados, o último dado do meu array, tá bom? Então esse é outro método também para trabalhar com array. Outro método que a gente tem é o método some, tá? Mas não confunda, esse some aqui não é para realizar a soma. O que ele faz? Vou criar aqui o let some x, vai receber o array final.some. Ele vai ter uma função de retorno aqui, uma função callback, então vamos criar ela aqui, ó. Verify elements, element index objeto, e aqui eu vou dar um return quando o elemento for igual a 3, por exemplo, tá? Então o que o método some faz? Ele vai percorrer todo o array e vai verificar se a minha consistência aqui, se a minha condição, ela existe. Se existir, ele vai retornar true, senão ele vai retornar false. Então vou colocar aqui, vou atualizar, repare que ele me retornou true, porque eu tenho o 3 aqui, um elemento 3. Se eu colocasse, por exemplo, um elemento 13 e atualizasse, ele me daria false, porque aqui no meu array final eu não tenho o elemento 13. Tá? Aqui também eu poderia fazer o seguinte, colocar o seguinte, se type of do meu elemento for igual a number, né, ele vai me dar true. Então vamos ver aqui, me deu true porque ele localizou algum do tipo number. Então aqui o método some, ele vai percorrer todo o array e vai tentar localizar a sua condição que você estabelecer aqui. Você pode procurar um caractere ou algo do tipo dentro do seu array, se ele encontrar, ele vai retornar true. Fechando a aula de hoje, nós vamos ver um outro método aqui, que é o método reverse. Então vou criar aqui a let reverse x, vai receber o nosso array final.reverse. Vocês vão ver aqui o que ele vai fazer. Vou dar um console.log no reverse x. Atualizando, o que ele fez? Simplesmente reverteu a ordem do meu array. Pegou o S e jogou aqui para o início. Repare que ele modifica o array original também. Então ele modifica o array original e joga um outro array para a gente. Então ele modifica o array original. Então por hoje é isso, turma. Nós vimos mais métodos aí de arrays. Na próxima aula a gente finaliza essa parte de métodos. São vários métodos de arrays, realmente, vocês podem perceber. E na próxima aula então a gente finaliza esses métodos. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.